Então você quer criar uma conlang, uma língua construída. Como exatamente se faz isso? Quais passos que eu tenho que tomar para atingir esse objetivo? Bem, a primeira coisa que você precisa se perguntar é qual é o propósito dessa conlang. Você quer criar uma conlang para quê? Talvez seu objetivo seja fazer uma conlang pessoal apenas, uma língua que vai ser usada apenas por você como uma língua secreta, ou de você com seus amigos para conversarem sem ninguém entender ou qualquer coisa assim. Bem, nesse caso, não há regras. Yay! Se a língua é só para você, tudo é válido. Talvez você também queira criar uma língua auxiliar, que sirva para que falantes de diferentes línguas se comuniquem sem usar a língua nativa de ninguém. Nesse caso, é importante priorizar regularidade e simplicidade, pois isso vai facilitar o aprendizado e a pronúncia de diferentes falantes. Mas acho que outro ponto importante a considerar é a imparcialidade, digamos assim. Se a língua é auxiliar, é melhor que ela seja igualmente acessível a todos, sem beneficiar os falantes de uma língua em relação a outros. Afinal, não queremos repetir os mesmos erros de certas outras línguas auxiliares famosas que temos por aí, né? Mas provavelmente o seu interesse é em criar uma língua naturalística, que consiga se passar por uma língua natural, provavelmente para uma obra de ficção onde um certo povo fala essa língua que você quer criar. Nesse caso, o processo de criação é bem mais complexo, e é nesse tipo de língua construída que eu vou me focar aqui. A primeira coisa que você precisa considerar é quem fala essa língua. Como é o povo para o qual a conlang está sendo criada? Eles são humanos? Sim? Não? Se não são humanos, o trato vocal deles ao menos é compatível com o humano? Aqui a gente vai considerar que os falantes são humanos ou possuem um trato vocal compatível com o nosso. Futuramente eu pretendo fazer vídeos considerando outras possibilidades também. Eu tenho projetos de línguas para espécies bem diferentes, incluindo insetoides, mas elas estão apenas ainda em fase preliminar. Então, considerando que a língua é falada por um povo humano ou humanoide, a primeira coisa que você precisa definir é a fonologia e a fonotática da sua língua. Isso vai ser importante para definir como a língua vai soar. Você pode se inspirar em línguas reais que tenham uma pronúncia que você acha que combine com o que você imagina esse povo falando, ou criar algo completamente novo mesmo. Então comece definindo quais são as vogais e consoantes. Se você quer que ela soe natural para uma língua humana, dê uma olhada em como diferentes línguas humanas usam vogais e consoantes. Quais são as vogais mais comuns? E as consoantes? Quais vogais e consoantes mais básicas, digamos assim, podem estar ausentes e quando? Em breve vão sair vídeos sobre isso aqui no canal, então se inscreva aí para não perder. Para fonotática você precisa definir a estrutura das sílabas. São simples, no máximo uma consoante mais uma vogal? Ou também vai haver sílabas mais complexas, com consoantes finais e talvez mais de uma consoante no ataque? E quais são as consoantes permitidas em cada posição? Confira meus vídeos sobre sílabas e sobre fonotática para entender mais sobre como as línguas lidam com isso. Também é importante definir como vai funcionar a acentuação, se é que a língua vai ter acentuação. Ou quem sabe ela tenha tons. Ou quem sabe tenha tanto acentos quanto tons. Confira um vídeo meu aqui que saiu recentemente sobre isso. Enfim, existem diversas possibilidades para você abordar na fonologia e fonotática. Vou mostrar aqui como eu resolvi isso com a minha conlang Sorolan. Eu tenho conlangs mais recentes que eu gosto mais, mas vamos usar ela mesmo por enquanto. No Sorolan temos 10 vogais. A, E, I, U, U, O, que podem ser curtas ou longas. E temos 23 consoantes. Pá, Ba, Ma, Fa, Va, Ta, Da, Na, Sa, Za, Ra, La, Xa, Já, Ka, Ga, Nga, Ra, 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 La, Qua, Gua. Em relação à fonotática, as sílabas mais complexas são do tipo consoante, líquida, vogal e consoante. A acentuação é tônica, ou seja, de força, e o acento cai sempre na sílaba pesada mais próxima do final da palavra, exceto na última sílaba. O acento então é previsível e não fonêmico. Você pode ver mais detalhes sobre isso no meu vídeo específico sobre o Sorolan. Depois disso é necessário começar a abordar vocabulário, morfologia e sintaxe. Há quem sugira fazer cada uma dessas coisas separadamente, mas a meu ver tudo está interligado de certa forma. Sugiro que você comece criando alguns substantivos básicos, palavras como homem, mulher, pessoa, terra, água, sol, árvore, pedra, coisas do tipo. Depois pense, como se marca o plural na língua, se é que o plural é marcado. Se for, é de forma sintética ou analítica.
o plural é marcado por uma modificação na própria palavra ou usando uma palavra adicional que indique o plural. Eu tenho um vídeo aqui que dá uma explicação básica sobre línguas sintéticas e analíticas que pode te ajudar com isso. Você também vai precisar pensar como a função gramatical do substantivo é marcada na frase. Como sabemos o que é o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, possuidor, possuído, lugar de ocorrência, lugar de destino, lugar de origem, companhia, essas coisas são marcadas pela posição na frase, por partículas, por casos gramaticais? Temos de novo um leque de possibilidades que também estão relacionadas a abordagens mais sintéticas ou mais analíticas da língua. Aqui algumas palavras em Sorolan. Deso, homem, Kona, mulher, Acheni, pessoa, Gersa, terra, Laveni, água, Hendel, sol. O plural é marcado pelo prefixo li, ou talvez a gente poderia dizer que é uma partícula, ou preposição. Existem diversos casos gramaticais marcados como sufixos, às vezes com sufixos e prefixos. Mais detalhes lá no vídeo sobre Sorolan também. Depois é hora de pensar em verbos. Defina alguns verbos básicos como comer, beber, dormir, andar, ver, ouvir, falar. Como os verbos conjugam? Por pessoa? Tempo? Quais tempos? Verbos de ligação, intransitivos e transitivos funcionam como? É da mesma maneira? Existe um verbo para ser, estar, ou mais de um? Ou nenhum mesmo? Pense em como isso funciona com base no restante da gramática da língua. E como a língua representa modalidade, os verbos conjugam em diferentes modos, como indicativo, subjuntivo, potencial, etc., ou isso é representado com verbos auxiliares, advérbios ou partículas. Ainda vai sair um vídeo aqui no canal abordando a expressão de modalidade em diferentes línguas. Mas você pode ir aprendendo sobre isso e qualquer outro tópico para criar a sua língua se tornando um apoiador do canal pelo Apoia-se. Com isso, você não só me ajuda a seguir produzindo conteúdo com regularidade, como vai ter acesso a alguns benefícios, incluindo a possibilidade de participar de um grupo de WhatsApp para discutir quaisquer assuntos ligados a línguas e linguística, incluindo as suas conlangs, línguas que esteja aprendendo e muito mais. Dá uma conferida lá pelo link na descrição. Alguns verbos do Sorolan são bumam, comer, pulam, beber, yaxopis, dormir, mepis, andar. Os verbos conjugam por voz, modo e tempo, mas não por pessoa. A conjugação é feita por sufixos. Eu dou uma pincelada bem básica sobre como funcionam os tempos verbais do modo indicativo lá no meu vídeo sobre Sorolan. Uma hora faço um vídeo mais detalhado sobre os verbos. Os casos gramaticais dos argumentos dos verbos transitivos e intransitivos são diferentes. Existe um tipo de voz copulativa que funciona similarmente a um verbo ser e estar. Não existe um verbo específico para isso. Modalidades podem ser representadas por advérbios. Não existem verbos auxiliares como poder, haver, dever, etc. para essa função. Você também vai ter que pensar em como funcionam os pronomes pessoais da sua língua. Eles se diferenciam por gênero? Existe uma terceira pessoa masculina e uma feminina? Ou talvez mais formas se a sua língua tiver mais gêneros? As outras pessoas se diferenciam por gênero também? Você vai usar a mesma palavra para dizer você é um homem, ou uma mulher, ou uma criança? Existem graus de formalidade? Pronomes diferentes usados para diferentes interações sociais? Você precisa pensar em como funciona a sociedade que fala a língua para definir essas coisas todas. Não vai fazer sentido haver graus de formalidade numa sociedade que não possui algum tipo de hierarquia ou normas sociais rígidas. Existe um nós inclusivo e um exclusivo ou não? Ou seja, o pronome para se referir a eu e você é o mesmo que se refere a eu e ele, ou são pronomes diferentes? Os pronomes se comportam como substantivos ou não? Ou seja, para marcar a função gramatical, número e etc., usa-se as mesmas estratégias usadas para os substantivos ou eles possuem formas exclusivas? Em Sorolan, como já apresentei no outro vídeo, existem formas coletivas de alguns pronomes, além de haver uma distinção entre nós inclusivo e exclusivo. Em geral, os pronomes se comportam exatamente da mesma maneira que substantivos, usando as mesmas estratégias para serem declinados. É necessário pensar nos adjetivos também. Eles existem? É perfeitamente possível que uma língua não tenha adjetivos ou expresse essa ideia através de verbos ou substantivos. Já tem um vídeo aqui no canal abordando esse assunto também. Adjetivos, se existem, concordam em gênero, número, caso, etc. com o substantivo ou não. Em Sorolan, os adjetivos não existem. A função deles é desempenhada por verbos ou substantivos. Por exemplo, barripis é um verbo que significa ser alegre ou ter alegria.
Iérripes é ser peludo, ter pelos. E atompes é ser pedregoso, ter pedras. Já atomum significa pétreo, literalmente de pedra. O genitivo da palavra pedra, simplesmente. Depois dessas coisas, começamos a pensar melhor em como as frases são estruturadas. Como o verbo e seus argumentos se organizam na frase? O sujeito de um verbo transitivo aparece no mesmo lugar da frase de um sujeito de verbo intransitivo? Essas ordens são rígidas ou existe certa flexibilidade? Se os argumentos são pronomes, eles aparecem no mesmo lugar de um substantivo? E como funciona com adjuntos adnominais e adverbiais? Um substantivo que define outro aparece antes ou depois dele? E um substantivo que caracteriza algo do verbo? Adjetivos, se existem, vêm antes ou depois do substantivo? Aposições, ou seja, partículas que indicam função gramatical de substantivos, aparecem antes do substantivo, sendo preposições, ou depois dele, sendo pós-posições. Enquanto você vai pensando em todas essas coisas, pode ir criando mais e mais vocabulário também. Em Sorolan, a ordem básica é verbo, sujeito, objeto. Exemplo: Búmora arrenio lome. A pessoa comeu a fruta. Literalmente, comeu pessoa fruta. Comer está conjugado no passado do indicativo. Pessoa está declinado no caso ergativo, pois é o sujeito de um verbo transitivo. Fruta está declinado no acusativo, pois é o objeto de um verbo transitivo. Um adjunto adnominal aparece depois do substantivo que ele modifica. Exemplo: Lom arrenim. A fruta da pessoa. Lom, fruta. Arrenim, da pessoa. Genitivo de arreni. Já os adjuntos adverbiais podem aparecer de forma mais livre na frase, mas mais comumente no início ou no final. Exemplo: Nordot bumora desuo lomi konam. Na floresta comeu o homem a fruta da mulher. Ou bumora desuo lomi konam nordot. Você também vai ter que pensar em como usar orações subordinadas, né? Por exemplo, orações que descrevem substantivos funcionam como? Usam pronomes relativos? Uma conjugação diferente? Ou é só a posição da oração na frase? Ou um misto disso? E orações subordinadas que são argumentos de um verbo são apresentadas como? Através de conjunções, advérbios? Em Sorolan, uma oração que descreve um substantivo o sucede e o verbo está no modo relativo. Exemplos: Volpes lyses bumai quablei. A cobra que come o sapo é verde. Volpes significa é verde, conjugado no tempo contínuo do modo indicativo. Lyses significa cobra no caso absolutivo. Bumai, que come, no tempo contínuo do modo relativo. Quablei, sapo, no caso acusativo. Bumam lyses volpe quablei. A cobra verde come sapo. Agora bumam, come, conjugado no contínuo do indicativo. Lysejo, cobra, no caso ergativo. Volpe, que é verde ou simplesmente verde, no contínuo do relativo. E quablei, novamente sapo no acusativo. Orações subordinadas, que são um argumento de verbo, são iniciadas por advérbios conjuntivos, advérbios funcionando como conjunções. Por exemplo, Lejora tozuve bumoro lysejo quablei. Eu vi que a cobra comeu o sapo. Lejora, viu, verbo ver no passado do indicativo. To, eu, no caso ergativo. Zuve, assim, um advérbio conjuntivo que a gente poderia transcrever como que em português nesse caso. Bumora lysejo quablei. A cobra comeu o sapo. Então, literalmente, algo como eu vi assim, a cobra comeu o sapo. Ou, pela ordem das palavras, viu eu assim, comeu cobra sapo. Também temos que pensar nos advérbios. Eles são uma classe separada ou não? Se não, são iguais aos adjetivos? Ou talvez eles derivem dos adjetivos? Ou derivam dos verbos? Ou de substantivos? Temos diversos tipos de advérbios, né? Advérbios de tempo, lugar, modo. Cada um pode funcionar de uma maneira diferente. Em Sorolan, advérbios de modo são derivados de substantivos por frontalização das vogais. Alve, possibilidade, se torna elve, talvez, possivelmente. Dolo, início, se torna delu, inicialmente. Moro, silêncio, se torna meru, silenciosamente. Já advérbios de lugar e tempo funcionam basicamente como substantivos, declinando como eles.
Nika significa este lugar, ou seja, aqui, enquanto Almot significa no presente, agora, sendo o locativo de Almo, o presente. E existem ainda vários outros pontos a definir, como os determinantes, como funcionam os possessivos e demonstrativos, existem artigos, definidos, indefinidos, partitivos, negativos, ou nenhum tipo. E como funcionam os pronomes indefinidos e interrogativos, e os numerais. É sempre interessante pesquisar como várias línguas do mundo lidam com esses assuntos e concluir o que você acha que funciona melhor para a sua conlang. Ou, quem sabe, criar algo completamente diferente, mas que faça sentido na lógica da sua língua. Mas existe ainda um ponto muito importante a levar em conta se você está criando uma língua naturalística. Línguas naturais possuem irregularidades. Podem ser poucas ou muitas, mas sempre tem algumas. Pode ser que alguns verbos tenham uma conjugação que não segue a regra, ou alguns substantivos declinam de forma irregular. Mas essa irregularidade não pode ser caótica. É preciso haver certa regularidade na irregularidade. É bom que haja uma explicação de por que essa ou aquela forma é irregular. E a melhor forma de conseguir fazer isso é introduzindo irregularidades evoluindo sua língua de uma forma ancestral regular aplicando evolução fonética. Ainda vou fazer vídeos mostrando como eu fiz isso nas minhas conlangs. Mas enquanto esses vídeos não saem, confere a série de vídeos que tenho aqui no canal sobre evolução fonética para você ter ideia de como esses fenômenos acontecem. E se você já começou uma conlang e ela está completamente regular e você não quer jogar ela toda no lixo e começar do zero com uma língua ancestral para torná-la mais naturalística, não se preocupe. Dá para resolver ainda. Só fique ligado no canal para quando vídeos desse tipo saírem, porque sim, esse é um ponto que eu não vejo sendo abordado por conlangueiros por aí. Mas dá para consertar uma conlang problemática sem começar do zero. Eu fiz isso várias vezes. E quanto ao sistema de escrita? Como eu lido com o sistema de escrita para a língua? Bom, isso eu vou deixar para outro vídeo. Não se preocupe tanto com isso no início. O sistema de escrita é o menos importante, porque é só uma representação gráfica da língua, não a língua em si. Mas se você quer ver os vídeos quando eles saírem, precisa estar inscrito no canal, né? E ative as notificações clicando no sininho também. E eu peço que você considere de novo a possibilidade de se tornar um apoiador do canal. Vê lá no Apoia-se os benefícios. Você também pode fazer doações espontâneas por Pix ou PayPal. Mande junto com o Pix uma ideia de vídeo que você quer ver aqui. Outras formas de apoiar o canal são pelo engajamento deixando sua curtida, comentando o que achou aí embaixo ou fazendo perguntas sobre dúvidas que possa ter. E me segue também lá no Instagram. Obrigado, até mais e sigamos conlangando.